Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do nosso presidente Jair Bolsonaro, está sendo indicado para ser embaixador do Brasil em Washington, D.C. Ou seja, ele vai representar o Brasil nos Estados Unidos. E eu não tô aqui para discutir se isso foi uma boa indicação política, se ele é bom político ou não, se ele é corrupto, ou se ele merece ou não estar ali. Aqui, o objetivo desse vídeo não é nem um pouco político, o objetivo é o seguinte: ele vai representar o Brasil nos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que para isso ser feito de uma maneira eficiente, ele precisa ter um bom inglês. E eu, como professor de inglês, tô aqui para analisar, para ver se o inglês dele realmente é bom ou então é suficientemente bom para conseguir representar o Brasil lá fora. Então vamos lá. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai analisar com calma o inglês de Eduardo Bolsonaro, que provavelmente vai ser o novo embaixador brasileiro em Washington. E para ele cumprir essa função, para ele ter esse papel lá fora, ele precisa ter um bom inglês. E ele mesmo disse que já morou nos Estados Unidos, inclusive já até fritou hambúrguer nos Estados Unidos, e vamos ver se foi suficiente para ele conseguir ter um bom inglês para representar o nosso país lá fora. E pode ser que você deteste a família Bolsonaro, ou então que você goste, acha que eles são bons políticos. Eu não vou entrar em tema político aqui, mas independente do seu gosto político, eu vou te pedir para deixar um gostei aqui nesse vídeo, um like se você não gosta deles ou gosta deles, mas você gosta de mim também, então deixa o like aí pra mim, não por eles. E para analisar o inglês do Eduardo Bolsonaro, eu peguei uma entrevista que ele deu alguns meses atrás pro canal Fox News lá nos Estados Unidos, é um canal muito famoso, muito grande, e ele conversou em inglês com um apresentador lá que é super famoso também, falando sobre as reformas no Brasil, sobre as mudanças que o governo Bolsonaro está fazendo aqui no Brasil, falando que o Brasil não vai ser mais um país socialista. Esse que é o argumento dele. E vamos entender um pouco o que ele fala em inglês aqui para ver se faz sentido, se dá para entender ou se o inglês está bem macarrônico e vai passar vergonha se ele for embaixador. Então vamos fazer aqui no estilo react, eu vou dar play no vídeo, vocês vão acompanhar aí comigo o vídeo e à medida que ele for falando a gente vai dando pause e analisando o que ele tá falando. Fechou? Então bora! Good evening, Louis and everybody. Thanks about the space. Yeah, we have a real challenge ahead, but someone have to do that. We have to clean it up, a lot of mess and a lot of corrupt. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente consegue perceber, ele tem um inglês fluido. Isso é interessante. Ele não trava, ele fala rápido, só que a gente vê um sotaque bem forte e a gente vê alguns erros já nas primeiras frases dele. Então primeiro ele fala thanks about the space, não é muito o que a gente falaria em inglês, talvez thank you for the opportunity, ou então thank you for the invitation, alguma coisa assim. Depois ele fala que tem que clean up the corrupt, no caso seria corrupção, então clean up the corruption, algo assim. Ele fala também mass, como se fosse mass de massa, um mass mais aberto, ao invés de mess de bagunça, que é um pouco mais fechado. O sotaque dele não é dos melhores, mas até agora ele tá se virando bem. Claro que teve outros errinhos menores, mas não vou entrar em todos não, porque senão vão ficar 50 anos aqui. And that's also why my father just named as the next Justice Minister of Brazil, the Judge Sérgio Moro. Aqui a gente vê o quê? Primeiro ele tem a dificuldade de pronunciar o ED do passado, então em vez de falar named, que é mais curtinho, ele fala named. E aí ele tem um grande problema com a letra U, porque ele fala the Justice Minister, the Judge, nem que você repetiu o que ele falou, Sérgio Moro. Ou seja, tá falando que o pai dele nomeou o juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça, só que em vez dele falar Justice e Judge, ele fala Justice e Judge. Ficou bem esquisito e bem confuso, isso pode atrapalhar um pouco a compreensão. Ele meio que também ele tá dando uma misturada entre o inglês americano e o inglês... Acho que nem ele sabe o que tá misturando aqui, o inglês... Mas eu acho que ele tenta forçar um sotaque aí. Isso é verdade, ele tá tentando parecer mais americano, forçando o inglês, assim, tentando ser mais fluido, mais natural, só que acaba, como ele não tá pensando tanto e falando mais, tá saindo umas bobagens. Não dá pra entender umas palavras aí não. Sérgio Moro, who is in the head of the car wash operation. Isso aqui eu adoro, gente. A mania do brasileiro de traduzir tudo. A Operação Lava Jato virou The Car Wash Operation. Tipo, cara, a operação chama Lava Jato, igual seu endereço em português, você fala seu endereço em português, senão a carta não vai chegar na sei lá o que street, não é muito assim que funciona.
Então, ele traduz Operação Lava Jato para Car Wash Operation. Ele poderia falar, tipo, Operação Lava Jato, ou então Lava Jato Operation, que as pessoas entenderiam, porque esse é realmente o nome da operação. And this is at a time when overwhelmingly your father is being called the Trump of Brazil. He is looking at reducing taxes. He's focusing on moving government to serve the people, and strengthening the military. And many do not understand how important Brazil is to this hemisphere. Over 200 million people, a once strong and prosperous economy that's deteriorated. These challenges, what will be your father's first steps upon taking office as president of Brazil? Então aqui foi justamente a pergunta, falaram que o Bolsonaro está sendo comparado com o Trump no Brasil, que ele está querendo diminuir impostos, algumas medidas assim, e ele pergunta para Eduardo quais são os primeiros passos que o Jair Bolsonaro iria tomar como presidente do Brasil. Isso foi logo depois que ele iria tomar posse como presidente, essa entrevista. We are going to have as Economy Ministry Mr. Paulo Guedes, who is graduated in the Chicago University, and he's Aqui a gente já vê algumas coisinhas, ele fala, em vez de falar minister, ele fala ministry, para falar do Paulo Guedes, e além disso, ele fala graduated in Chicago University. A gente fala geralmente graduated from the Chicago University. O in seria pro curso, por exemplo, I am graduated in law. Eu sou graduado, formado em direito, por exemplo. Mas no caso aqui seria um from. He's going to do a lot of privatization and also pension reform, tax reform, but the details, it will be his team who is going to tell for the investors. But anyway, we are really looking forward because Brazil is changing from the huge socialism to a much more liberal economy. Então aqui ele fala de uma maneira assim simplória, mas ele tem uma fluidez na fala. Ele fala tell for the investors, esse for não precisa, só tell the investors resolve. O looking forward, ele fala looking forward, ele dá uma embolada no sotaque ali, mas tá dando pra entender, tá dando pra compreender essa fritada de hambúrguer aí, até que deu resultado. So, what I came to do here in US, it's also the first step to rescue our credibility, right, and to send a message, a clear message that we are not going to be a socialist country anymore, and we are really excited to be really close of US. And I know that. Ok, ele finaliza aqui falando que o país vai deixar de ser um país socialista, eles estão felizes de estarem próximos dos Estados Unidos. Ele fala com um sotaque bem carregado, ele comete alguns errinhos de conectivos, né? Realmente, às vezes a preposição, uma coisinha assim, mas ele se faz por entender. Ainda tem um pouquinho mais de entrevista, mas a gente vai parando por aqui porque já dá pra dar o veredito, já dá pra entender onde o Eduardo Bolsonaro costuma errar, o que tá bom, o que tá ruim do inglês dele, a gente já consegue fazer um veredito. Mas é interessante porque há um tempo atrás eu fiz uma análise sobre o inglês do Sérgio Moro, que deu uma palestra lá em Harvard, e algumas pessoas estavam zoando o inglês dele, outras pessoas falavam que é bom, e eu fui fazer essa análise, inclusive, que se você quiser assistir a análise do Sérgio Moro, eu vou deixar ela aqui pra você assistir. É verdade que o inglês do Eduardo Bolsonaro, por incrível que pareça, é melhor do que o inglês do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele fala muito mais travado, o sotaque dele é muito mais forte, ele comete erros mais crassos na língua inglesa. O Eduardo Bolsonaro tem um inglês maravilhoso? Não tem, longe disso. Comete vários erros, se confunde em muitas coisas, tem umas pronúncias até meio bizarras que a gente mal entende o que ele está falando, mas ele tem um inglês muito mais fluido, muito mais natural, e ele passa a mensagem dele, tanto que ele está falando aqui para a rede nacional nos Estados Unidos, e as pessoas entenderam apesar dos pesares. Então assim, se o Eduardo Bolsonaro realmente for indicado, ele virar embaixador do Brasil nos Estados Unidos, lá em Washington, ele, em relação ao inglês, consegue trabalhar. Não é que ele vai fazer lindo, vai ser maravilhoso, o inglês perfeito e vai representar o Brasil muito bem em termos linguísticos, mas ele também não vai ter dificuldade para trabalhar no dia a dia. Ele vai conseguir se virar, conseguir se comunicar com quem precisar, e claro que ele vai treinando, à medida que ele tá lá, ele vai também melhorar, porque esse processo de imersão vai ajudar ele bastante. Então, nesse sentido de inglês, a gente pode dar aí uma nota 7,5. 7,5, tá bom? 7,5? Tá bom. 7,5 tá uma boa nota aí pro inglês do Eduardo Bolsonaro. Tá acima da média, tá melhor do que a média
brasileira aí, ele se comunica direitinho. Também não tá maravilhoso para ser um 9, um 8,5, 9, mas acho que 7,5 tá de bom tamanho aí. Claro que nós estamos entrando nada no mérito de competência, se ele seria um bom embaixador ou não politicamente falando, sobre indicação política, nepotismo. Não tô entrando nesse mérito, porque também nem é meu lugar aqui como professor de inglês julgar esse tipo de coisa. Eu vou deixar isso para os analistas políticos. Então eu espero que você tenha gostado aí da análise do inglês do Eduardo Bolsonaro e vamos ver aí os desenrolares, os próximos passos para ver se ele realmente vai ser o novo embaixador brasileiro em Washington. E se a galera quiser ver você fazendo um review do inglês do Paulo Guedes, o que eles têm que fazer? Ah se vocês quiserem que eu faça um review do inglês do Paulo Guedes também, já teve do Sérgio Moro, do Eduardo Bolsonaro, por que não do Paulo Guedes, né? Será que o inglês do Paulo Guedes é bom? Todo mundo dá aquela pompa pra ele é o bambambam das finanças, formou em Chicago. Será que ele tem um bom inglês? Se você quiser que eu analise o inglês do Paulo Guedes, coloca aqui nos comentários, fala eu quero análise do inglês do Paulo Guedes, que aí eu gravo esse vídeo pra vocês também. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aí. Se não for pro Bolsonaro, deixa o joinha pra mim, que você gosta de mim, talvez mais do que dele. Ou não, mas deixa o joinha de qualquer jeito aí. E se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito, pra ter acesso a todos os outros vídeos. Toda semana tem vários vídeos novos, segunda e quinta-feira, 7 horas da noite. Fora a aula ao vivo, que toda quarta tem a quarta do inglês, também 7 horas da noite, aula completa de inglês ao vivo. Tem muito conteúdo aqui no canal, então clica em inscrever-se, ativa o sininho e também me segue lá no Instagram, @lucasgilbert, que tem muito conteúdo por lá, eu mostro o dia a dia, lá também eu respondo várias perguntas de todo mundo que me segue, a gente sempre abre as caixinhas de perguntas lá nos stories, então me segue lá que você vai aprender muito por lá também, @lucasgilbert. So that's it, I hope you liked it and I see you later.